Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho em concursos públicos com português há 40 anos. Eu quero aqui conversar um pouco com você a respeito do concurso da Câmara Municipal de Paracatu. Quero falar um pouco do edital, quero também fazer algumas questões da banca IBAN. Então veja só, nós temos aqui que o concurso da Câmara de Paracatu está com edital iminente, a qualquer momento vai sair. Por quê? A banca já foi escolhida, que é a banca IBAN. São 12 vagas em níveis médio, técnico e superior. A remuneração vai de 5.600 até 10, quase 10.500. Então, vale a pena estudar para esse concurso, não é mesmo? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Eu peguei o programa disponibilizado pela banca IBAN de um último concurso realizado. O que eles pediram em relação ao português? Eles colocaram organização textual, então nós temos aqui a interpretação, quer dizer, a leitura dos pressupostos e dos subentendidos, e é claro que se você vai interpretar, primeiro você precisa compreender, que é o entendimento do texto, é a leitura daquilo que está explícito no texto. A questão das características do texto, então falando aqui de tipologia textual. Você sabe a diferença de um texto descritivo para narrativo? Você sabe, por exemplo, a diferença de um texto informativo, expositivo para argumentativo? Você sabe o que é um texto de injunção? Você sabe passar, por exemplo, de um discurso direto para indireto ou o contrário? Você conhece os elementos de coesão e coerência, coisa que tem sido muito cobrada em concursos públicos? Veja que aparecem aspectos semânticos, quer dizer, relacionados a sentido, e também de estilo. Aqui nós temos o sentido e o emprego das palavras, o tempo e modo dos verbos. Você sabia que quando a gente estuda verbo, por exemplo, nós não temos que ficar decorando o verbo. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Não, isso é fofoca, isso aí não é estudo de verbo, tá? Então você tem que saber, na verdade, se você passar um verbo do indicativo para o subjuntivo, que diferença que isso dá no sentido? Se você tem um verbo no pretérito perfeito, passa para o imperfeito, isso muda o sentido? Por quê? Então veja que é um estudo bem mais profundo. A questão do uso dos pronomes. Sim, porque quando a gente fala em pronome, por exemplo, a gente estuda referencial. Então tem a função anafórica, a função catafórica, a função deitica. Temos que estudar isso tudo. Como também figuras de linguagem, como aparece aqui, né? Falando pra gente de metáfora, metonímia, antítese, eufemismo e ironia. Os aspectos morfológicos, quer dizer, a morfologia, é o estudo das classes gramaticais, que são 10. Então, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não temos apenas que reconhecer, nós temos que saber empregar, temos que reconhecer o sentido. Você sabe usar um pronome relativo? Você sabe quando você usa cujo, quando você usa onde, por exemplo? Você conhece, né, a questão da colocação pronominal, ou seja, você usa o pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, quer dizer, próclise, mesóclise e ênclise. E os processos de formação de palavras, derivação, composição, sabia que a abreviação e a abreviatura são diferentes? Claro, entra aqui também a questão dessas flexões. Nós temos aqui em processos de constituição dos enunciados a questão relacionada à sintaxe. Então, as funções, por exemplo, você sabe a diferença de um predicativo do sujeito para um predicativo do objeto? Você sabe a diferença de adjunta de nominal para complemento nominal? Tem que bater o olho e saber, não é ficar aí cozinhando a matéria o tempo todo, não. Também a questão das orações. Você sabe, por exemplo, quando uma oração é subordinada adjetiva, subordinada adverbial ou subordinada substantiva? Você tem aqui o estudo da concordância, da regência, obviamente entra aqui dentro da crase, né? Nós temos também a colocação e ordem das palavras na frase e a questão da pontuação.
certo? Veja que aqui aparece a questão do sistema gráfico com a ortografia, que não é apenas saber se a palavra escreve com S ou com Z, mas saber, por exemplo, parônimos e homônimos, infringir, infligir, saber, por exemplo, o uso do porquê, saber o A com H, o A sem H, né? Nós temos também o emprego do hífen aqui dentro com o novo acordo ortográfico, assim como a acentuação gráfica e o novo acordo ortográfico. Temos as funções da linguagem, então emotiva, né, metalinguística, tal, e os elementos da comunicação, que isso daqui está diretamente ligado a funções da linguagem. Ou seja, o programa é gigantesco. E aí, como você estuda isso? Você vai pegar um livro e ficar lendo? Você vai pegar uma apostila e ficar lendo? Não, porque você também tem que exercitar. Você tem que conhecer como a banca cobra isso. Pois é, por essa razão, eu tenho o meu curso de português para a Câmara de Paracatu, Minas Gerais, com questões da banca IBAN. Você vai ver o seguinte, eu vou fazer com você 100 questões da banca, tá? Então eu pego lá uma primeira prova, passo para você, provas recentes, você faz, você corrige, anota suas dúvidas e logo em seguida você vai assistir ao meu vídeo. No meu vídeo, eu começo mostrando no texto como você lê esse texto de maneira eficiente para que você leia uma vez só. Mostro dicas nessa leitura que vão dar resposta para você e que você normalmente não lê. Depois eu vou para a primeira questão. Lá na primeira questão, eu começo a explicar no enunciado. Elementos que você precisa tomar cuidado, que a banca pode pegar você desde o enunciado. E aí eu vou mostrar para você por que a resposta é A e não B, como todo mundo marca. E claro, eu vou passar por todas as outras opções. Vamos imaginar que essa questão aqui envolva a diferença de objeto indireto para adjunto adnominal e complemento nominal. Então, eu vou explicar essa diferença para você de uma maneira rápida, prática, e você vai anotar essa explicação no seu caderno. Passo para a questão número 2, o mesmo processo. E aí envolve, por exemplo, a diferença de pressuposto para subentendido. Eu vou explicar isso para você e vou explicar isso na questão. Pronto, acabamos essa prova. Você anotou tudo no seu caderno? Você ainda tem dúvida? Mande para mim, eu respondo particularmente para você. Bom, não é? Aí depois nós vamos para a próxima prova. Então, com isso, a gente vai trabalhar tanto o estilo quanto aquilo que a banca de fato cobra, aquilo que de fato a banca quer saber se você conhece. Isso é muito bom, não é verdade? Bem, eu selecionei aqui 2 questões da banca IBAN de 2023. Temos aqui uma questão da Prefeitura de Bertioga, em São Paulo, para a Guarda Civil Municipal. Então, veja, a Finlândia, aliás, lidera o ranking há 5 anos. O termo sublinhado na forma que está grafado, quer dizer, escrito, foi corretamente empregado, considerando-se a norma culta da língua, ou seja, aquilo que está pré-estabelecido dentro da gramática, apenas em qual das frases abaixo? Então, a questão aqui é, quando eu uso A com H e quando eu uso A sem H? A gente normalmente fica guardando assim. A com H é quando indica existência ou tempo passado. A sem H é quando indica tempo futuro ou distância. Não precisa de guardar isso tudo, não. Se você sabe que ou eu sou a Zezé Barino ou eu sou o Paulo França, se você me chama de Paulo França e eu não te atendo, é porque eu sou a Zezé Barino, não é? Então aqui é óbvio, guarde um, se não for aquele é o outro. Então você faz o seguinte, se o A puder ser substituído por faz ou existe, é com H. Agora, se não puder ser substituído por faz ou existe, ele for diferente, não puder substituir, ele é o A comum. Fácil, não é?
Olhe lá em cima na nossa frase modelo que nós temos. Nós temos o seguinte, aparece aqui pra gente dizendo assim, a Finlândia, aliás, lidera o ranking há 5 anos, quer dizer, faz 5 anos. Então é com H, tá certo? Veja a letra A que aparece aqui. Sem dúvida, há pessoas que não são dignas de confiança. O que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas. Lembre-se que o verbo existir concorda com pessoas, ele tem o sujeito pessoas. O haver não. O haver no sentido de existir, ele é impessoal, fica sempre no singular. Me dá uma oração sem sujeito. Então aqui, como eu posso trocar o A por existe ou existem, está correto o uso do A com H. Agora olha outra. Hoje irei à faculdade. Não é hoje irei faz faculdade, nem existe faculdade. Então tá errado, é o A comum. Daqui a pouco os portões da escola se fecharão. Então, nesse caso, não é daqui faz pouco, nem daqui existe pouco. Então, é o A comum. A cidade fica a 10 quilômetros, não é faz 10 quilômetros e não existe 10 quilômetros, então isso é o A comum. Pronto, resposta letra A. Viu? Uma dica rápida e certeira que faz você ganhar a questão, enquanto o seu concorrente está lá, né, lutando naquele tempo passado, tempo futuro, distância, tal, e não precisa disso tudo, certo? Vamos para a próxima. A próxima que nós temos aqui é 2023 IBAN da Prefeitura de Japeri, no Rio, e é para professor de matemática, uma questão de nível superior. Então veja que esta questão aqui é a questão 25, né? A prova de português não começou lá na questão número 1, estava no meio da prova. Então aqui diz o seguinte, o termo cobertor mulher é um neologismo. O que é o neologismo? Neo quer dizer novo. Então é a criação de uma palavra, é a criação de um termo que não existe na língua. Sim, o termo cobertor mulher não existe. Então ele foi criado. Elaborado para trazer expressividade ao texto. Sim, foi usado para tornar esse texto mais expressivo. Tudo bem, até aqui encheção de linguiça da banca. Essa palavra foi criada seguindo os critérios gramaticais na formação de palavras, denominado. Então aqui a primeira coisa que você tem que saber é a diferença que existe entre derivação e composição. É a primeira coisa que você tem que saber. Então, a derivação, nos casos mais simples, claro, durante o curso a gente vai passar por todos os casos quando eles aparecerem. Mas, normalmente, isso ocorre quando a gente coloca prefixo ou sufixo numa palavra. Então, por exemplo, nós temos o prefixo e o sufixo são tipos de afixos. Afixos pode ser o prefixo que se coloca antes da palavra ou o sufixo que se coloca depois. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra banana e eu dou a ela o sufixo eira e forma aqui a palavra bananeira. Então, a palavra bananeira se formou por derivação sufixal, porque eu coloquei um sufixo nessa palavra. A palavra desleal se formou por derivação prefixal, porque eu coloquei o prefixo des. Existem vários processos de derivação. Aqui eu estou te explicando aquilo que você precisa para resolver esta questão. Composição, nós temos aqui a soma de palavras. Então, por exemplo, eu pego a palavra banana e eu coloco junto com ela a palavra maçã. E eu formo aqui a palavra banana-maçã, um tipo de banana. Notou? Então, eu formei a palavra banana por soma de palavras. Então, veja, cobertor mulher. Eu somei a palavra cobertor a palavra mulher. Então, eu já sei que isso é um processo de composição. Qual a diferença que existe de composição por justaposição para aglutinação? A questão é o som.
Quando você une uma palavra com a outra e o som não altera, como aconteceu na palavra banana, maçã, por exemplo, que você percebe banana e percebe maçã, é porque foi uma posição justa. Ninguém mudou, né? Não perdeu nada. Agora, quando o som altera, não é a escrita, não, é o som. Por exemplo, quando você fala fidalgo, fidalgo é filho de algo, certo? Então, nesse caso, você nota que o som da palavra mudou. Isso é aglutinação, uma palavra entra na outra. Então, no caso de cobertor mulher, você detecta a palavra cobertor e a palavra mulher. Não houve alteração de som, portanto, isso é composição por justa posição. Viu? Como estudamos isso de uma maneira rápida e certeira? É assim que se estuda para concurso público. Se você pegar uma gramática e começar a ler, uma apostila e começar a ler, talvez daqui 3 anos você fique preparado para fazer a prova, tá? E a prova já tá aí, já vai chegar, não é? Então, é isso que eu queria dizer para você. Eu tenho esse meu curso de português e questões comentadas da Banca IBAN. Convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Fera, você vai fechar a prova de informática estudando com ele. E temos a nossa dobradinha, português e informática, tá? Você sabe que são 2 matérias que sempre reprovam em concursos públicos. Você terá muita qualidade, pode ter certeza, por um precinho muito humano. Estamos aqui à disposição para ajudá-lo a passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.